Esse texto, que ficou conhecido como Terceira Carta de Paulo aos Coríntios, tem muitas controvérsias. Ninguém sabe ao certo muito sobre ela. Dizem que foi escrita por Paulo, dizem que foi escrita por um ancião comum da congregação, anos depois de Paulo. Dizem que essa carta foi escrita como uma espécie de resposta aos gnósticos, que era a religião da época que mais incomodava aos irmãos messiânicos. De qualquer forma, Projeto Rena sentiu de falar sobre isso, sobre essa carta, chamada Terceira aos Coríntios. Projeto Rena pegou essa carta e examinou seu conteúdo, à luz dos escritos sagrados. Como se segue: Paulo, prisioneiro de Yeshua Meshia, aos irmãos em Corinto, saudação. Estando no meio de muitas tribulações, não me maravilho se os ensinamentos do maligno se espalharem rapidamente, pois o meu Senhor, Yeshua Meshia, apressará sua vinda e desprezará, não suportará mais a insolência, aqueles que falsificam suas palavras. Porque no princípio vos entreguei o que recebi dos enviados que foram antes de mim, que sempre estiveram com Yeshua Meshia, a saber, que nosso Senhor Yeshua Meshia nasceu de Mariam, da semente de Davi, sendo o Espírito Santo enviado do céu, do Pai para ela, para que ele pudesse descer a este mundo e redimir toda a carne, por sua carne, e nos ressuscitar dentre os mortos na carne, assim como ele nos mostrou em si mesmo como exemplo. E porque o ser humano foi formado por seu Pai, por isso foi procurado quando estava perdido, para que pudesse ser vivificado pela adoção. Pois foi para esse fim que o Deus que detém tudo, o que fez os céus e a terra, enviou primeiro os profetas aos judeus, para que fossem afastados de seus pecados, pois ele planejou salvar a casa de Israel. Portanto, ele conferiu uma porção do espírito de Meshia aos profetas e os enviou primeiro aos judeus, e eles proclamaram o verdadeiro serviço a Allah por um longo período de tempo. Mas o príncipe da maldade, desejando ser Deus, impôs as mãos sobre eles e os matou, e prendeu toda a carne por cobiças malignas. Mas o Deus que detém tudo, o que é justo, não rejeitou sua própria criação, para que, por aquela carne pela qual aquele iníquo trouxe a morte, pela mesma ele deveria ser mostrado como vencido. Pois pelo seu próprio corpo, Yeshua Meshia salvou toda a carne, para que ele pudesse manifestar o templo da justiça em seu corpo, no qual somos salvos. Portanto, eles não são filhos da justiça, mas filhos da ira, que rejeitam a sabedoria de Allah, dizendo que os céus e a terra e tudo que há neles não são obra de Allah, pois eles são malditos, seguindo o ensino da serpente, a quem deveis expulsar e fugir de sua doutrina. E quanto ao que dizem, que não há ressurreição da carne, na verdade não terão ressurreição porque não acreditam naquele que ressuscitou dos mortos. Pois eles não sabem, coríntios, as sementes de trigo ou de outras sementes, como são lançadas na terra, e são corrompidas e ressuscitam pela vontade de Allah, com corpos e vestidos. E não apenas aquele que foi lançado ressuscita, mas muitas vezes mais se abençoa. E se não devemos tomar o exemplo das sementes, você sabe como Jonas, filho de Amate, quando ele não pregou aos de Nínive, foi engolido pelo monstro do mar. Depois de 3 dias e 3 noites, Allah ouviu a oração de Jonas, vinda da sepultura, e nenhuma parte dele foi consumida, nem mesmo um fio de cabelo ou um cílio. Quanto mais ele ressuscitará vocês que foram fiéis a Meshia, Yeshua, assim como ele mesmo ressuscitou. Da mesma forma, um morto também foi lançado sobre os ossos do profeta Eliseu, pelos filhos de Israel. E ele ressuscitou, corpo e alma, ossos e espírito. Quanto mais vocês que foram lançados sobre o corpo, os ossos e o espírito do Senhor, ressuscitarão naquele dia, tendo sua carne sã. Então, se você receber qualquer outra doutrina, que ninguém me perturbe, pois carrego esses laços para poder ganhar Meshia. Portanto, carrego suas marcas em meu corpo para poder alcançar a ressurreição dos mortos. Todo aquele que receber, na regra que recebeu pelos abençoados profetas e pelo santo evangelho, receberá uma recompensa do Senhor. Mas o que transgride estas coisas, o fogo está com ele, e com aqueles que andam no mesmo caminho. Os que são uma raça de víboras, a quem deveis rejeitar no poder do Senhor, e na paz estarão contigo.
Esse é o texto da chamada Terceira aos Coríntios. Agora vamos examinar o conteúdo desse escrito parte a parte. Analisando por parte, na primeira parte. Estando no meio de muitas tribulações, não me maravilho se os ensinamentos malignos se espalharem rapidamente. Meu Senhor Yeshua Messias apressará sua vinda e desprezará a insolência daqueles que falsificam suas palavras, porque no princípio vos entreguei o que recebi dos enviados. Nosso Senhor Yeshua Messias nasceu de Maria, na semente de Davi, sendo o Espírito Sagrado enviado dos céus, do Pai para ela. Até aqui, nada demais. Tudo compatível com os outros escritos sagrados. Mesmo não havendo nenhuma garantia que foi realmente Paulo que escreveu essa carta, o autor da carta, vamos dizer assim, o autor da carta menciona claramente que Yah não suporta mais aqueles que falsificam as palavras dele. Ou seja, mesmo que não tenha sido Paulo que escreveu, o conteúdo da carta em geral é compatível com o que a Bíblia ensina. E o escritor foi bem ousado em escrever isso. Ao dizer que Yah não suporta quem falsifica a palavra dele, está se colocando de frente, como exemplo, para dizer que suas palavras não são falsas. De modo que, seja lá quem foi que realmente escreveu, se foi Paulo ou não, essa carta não falsificou as palavras de Yah, não defraudou nenhum texto sagrado. Continuando. E porque o ser humano foi formado por seu pai, por isso foi procurado quando estava perdido, para que pudesse ser vivificado pela adoção. Pois foi para esse fim que o Deus que detém tudo, fez os céus e a terra e enviou primeiro os profetas aos judeus, para que fosse afastado de seus pecados. Típica pregação messiânica do primeiro século. Yah criou o ser humano com autonomia racional, o ser humano acolheu o pecado e se perdeu, e com isso, Yah Tsevaot, o Deus Eterno, teve a preocupação de resgatar sua criação, por meio da adoção. Como diz Paulo na carta aos Efésios, Yah predestinou a raça humana à adoção por meio de Yeshua. Ser predestinado à adoção, termo que Paulo usa, já mostra que a intenção do Deus Yah, desde o início, era escolher e acolher muitas almas para si, para caminhar com ele por meio de seu filho Yeshua. E como também vemos no texto, Yah enviou a redenção primeiro aos israelitas. Isso a gente já sabe. Mas não só aos israelitas. Já sabemos que o povo judeu foi escolhido para encabeçar o serviço divino aqui no mundo, através do sacerdócio levítico. E como diz no texto, eles proclamaram o verdadeiro serviço a Allah por um longo período de tempo. Expressão já demonstrando que o sacerdócio levítico não foi feito para ser eterno. Eles proclamaram o serviço a Yah por um longo período de tempo, porque depois eles deixaram a idolatria tomar conta e foram corrompidos. Interessante até que no texto, Yah é chamado de o Deus que detém tudo. Talvez eu ainda não tenha comentado sobre isso em lugar nenhum, mas essa palavra hebraica, Shaddai, que se usa para definir o Deus eterno, é uma palavra do judaísmo, uma palavra moderna. Nos originais aramaicos, aonde Yah é chamado de Shaddai, El Shaddai, Deus Shaddai, no texto aramaico ele é chamado de Kol Ahid, que quer dizer o Deus que detém tudo, dando esse significado a entender o que a gente já sabe, que Yah Tsevaot, o Deus Eterno, é aquele que detém tudo em seu poder, o funcionamento de tudo que ele criou. Então, o que é chamado em hebraico de Shaddai, no aramaico é chamado de Kol Ahid, é o Deus que detém todas as coisas. Continuando na terceira aos Coríntios. Mas o príncipe da maldade, desejando ser Deus, impôs as mãos sobre eles e os matou, e aprisionou a toda a carne, por cobiças malignas. Mas o Deus que detém tudo, o justo, não rejeitou sua própria criação, para que por aquela carne, pela qual aquele iníquo trouxe a morte, pela mesma ele deveria ser mostrado como vencido. Satã, chamado aqui no texto de príncipe da maldade, cumpre bem a definição do motivo para o qual ele foi criado. Satã foi criado para ser mau. Porque Satã foi criado bom e ficou mal porque teve inveja. Não. Yeshua diz no texto, ele é homicida desde o início. Ele foi criado para ser o ponto de equilíbrio da racionalidade da consciência humana. As pessoas não param para pensar nisso, mas Satã é um importantíssimo instrumento de Deus para aperfeiçoar os eleitos. Se Satã não existisse, como seria? Se Satã não existisse, o ser humano jamais iria descobrir o que é consciência, o que significa escolher o bem,
não ia saber o que é bem e o que é mal, não ia ter a noção exata do que é certo e do que é errado. As obras de Satã na humanidade é o verdadeiro parâmetro para eu saber o que é certo e o que é errado, o que é pecado, o que é perdão, o que é morte e como funciona a bondade do Deus eterno. Para eu saber por que eu preciso do Deus eterno, é preciso existir Satã como mensageiro daquilo que é errado. E aí diz assim: e ele aprisionou a toda a carne por cobiças malignas. Ao acolher o pecado em sua natureza como coisa normal, o ser humano foi literalmente aprisionado por Satã. O pecado aprisiona o homem. No sentido espiritual, o pecado é como uma espécie de uma cobertura invisível que cobre a pessoa para que Iá não contemple nenhuma luz nela. O pecado é como a radiação que entra no corpo humano, faz alterações sem a pessoa perceber. O nosso inimigo amaldiçoou a carne humana, atrelando a nossa natureza à energia do pecado. Mas o texto também diz que, por meio de seu corpo, Yeshua salvou toda a carne. Essa expressão precisa ser estudada. Por que Yeshua nos salvou por meio de seu corpo? A expressão toda a carne se refere a todo tipo de ser humano, de um modo geral. Ou seja, não existe nenhum tipo de povo na terra que esteja condenado eternamente. Yah não visou apenas o povo hebreu ou os israelitas, mas a salvação, redenção, vida eterna, ela pode chegar e ela pôde chegar a todos os tipos de povos. Toda a carne se refere a isso. Desde os tempos antigos até hoje, a gente vê nos textos sagrados todos os tipos de povo, em alguns momentos recebendo redenção ou a bênção. Moabitas, como Ruth, filisteus, como Obed-edom, e vemos também alguns Metsorás sendo limpados. Metsorá, aquilo que a religião chama de leproso, é um Metsorá. O Metsorá era considerado um pária da sociedade, um rejeitado. Mas Yah limpou e salvou vários Metsorás ao longo da história. Salvar a toda a carne tem a ver com isso, ao fato de que a bondade de Yah se estendeu a outros tipos de povos, e não apenas só os israelitas. Através do pecado, Satã trouxe a morte à carne humana, à natureza humana. E por meio dessa mesma carne humana, a salvação foi mostrada, porque Yeshua veio em carne. Isso se refere ao fato da emanação viva do Deus verdadeiro ter entrado no nosso mundo, por assim dizer, vestindo uma carne humana. Yeshua saiu de sua forma eterna de Elohim e veio ao mundo em forma de humano nascido. Carne por carne, o enviado do Deus eterno provocou a redenção no uso da própria natureza que contém a carne, para que os humanos comuns pudessem entender esse processo. Ele não desceu como nenhum espírito mágico do mundo celestial. Ele não veio como uma espécie de projeção. A vida divina se vestiu de carne humana. Tornou-se um humano para entrar no mundo. Tomou uma natureza de carne e sangue, como a nossa, para que a gente pudesse visualizar melhor que seres de carne e sangue têm acesso permitido ao mundo espiritual, desde que passem a adotar o procedimento da Torá de Yeshua. Continuando outra parte. Portanto, eles não são filhos da justiça, mas filhos da ira, que rejeita a sabedoria de Allah. Eles não são filhos da... Eles quem? Essa colocação remonta ao gnosticismo, aquela grande filosofia antimessiânica daquela época. O gnosticismo não possui uma única forma. Alguns movimentos gnósticos veem Yeshua como um mensageiro do verdadeiro conhecimento, mas não todas. O gnosticismo tem várias divisões. Mas não se engane, o verdadeiro conhecimento, para eles, procede de um conceito muito complexo. Para os gnósticos originais, o mundo teria sido criado por uma divindade imperfeita, chamada Demiurgo, e que a redenção só vem quando a pessoa alcança o conhecimento. Esse conceito deles de conhecimento que liberta é tão amplo que pode confundir até o cristão mais fervoroso. O gnosticismo se assemelha ao legado da maçonaria, que, embora a maçonaria não seja reconhecida como religião, temos o Albert Pike. Albert Pike foi o grande ícone da maçonaria. O livro dele, chamado Moral e Dogma, é conhecido como a Bíblia da Maçonaria. E nesse livro, Albert Pike usa a expressão religião maçônica. O próprio Albert Pike, o ícone máximo da maçonaria, ele se referia ao legado maçônico como a religião maçônica.
Então a maçonaria e o gnosticismo se misturam e se confundem ao longo da história. Eles possuem várias filosofias, onde às vezes uma parece negar a outra, mas são capítulos da mesma história, todos com a intenção de desviar a pessoa do verdadeiro caminho da redenção. E quanto ao que dizem, o que não há ressurreição da carne, na verdade não terão ressurreição porque não acreditam naquele que ressuscitou dos mortos. De acordo com o autor da carta, esses hereges citados negam a doutrina da ressurreição da carne. E é justamente esse o ponto central dessa carta chamada Terceira aos Coríntios. Criou-se uma controvérsia enorme por causa do que Paulo diz em 1 Coríntios 15:50, porque ele diz: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Essa frase de Paulo é o motivo de ter surgido essa tal Terceira aos Coríntios. A partir do momento que disseram carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, começaram as interpretações tortas. Talvez você nunca parou para pensar no significado dessa colocação de Paulo. Mas com isso ele apenas quis dizer o quê? Que o ser humano convencional, o ser humano comum, do jeito que é, não tem acesso à vida eterna. A natureza humana em si, a bondade humana, a justiça humana, nada disso dá acesso ao Deus vivo. É preciso se revestir da lei de Yeshua para se tornar espiritual. Quando Yah me chamou, eu era um humano comum, de carne e sangue. Mas não existe bondade nem justiça na natureza humana que dê mérito para a redenção. Por isso que ele diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. O ser humano, para herdar o reino de Deus, tem que entrar na lei dele e adotar a mudança de mentalidade e a fidelidade ao que Yeshua ensinou. Yah requer várias coisas de um fiel quando ele chega na presença dele. Ele requer mudança de mentalidade, santificação, lealdade a ele. Tudo isso com dedicação e zelo. O zelo é a preocupação de agradar a Deus. E com isso tudo, ainda é preciso perseverar até o dia de sua morte. O que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. É você entrar no caminho do que Yeshua ensinou e insistir nisso até morrer. É isso que dá a redenção. Não é só você acreditar que ele é Deus e acabou, não. Yeshua disse: quem não é capaz de abrir mão do que tem, não pode ser meu discípulo. Não é só acreditar como o cristianismo vem ensinando, não. O conceito mundano de fé é maligno. O Projeto Reina sempre diz isso. O conceito de fé é maligno porque ele induz a pessoa ao erro. Ele induz a pessoa ao erro. Muita gente acha que basta acreditar que Jesus Cristo é Deus, que está tudo bem. Aí o que acontece? A pessoa acredita, entre aspas, mas não se dedica, não se santifica, não muda de mentalidade, não aprende a lei de Yeshua e continua vivendo como sempre viveu, com base na sua própria cabeça. Isso não garante nada para o reino do céu. Por isso que diz: carne e sangue não podem herdar o reino do céu. O protótipo básico de carne e sangue é o indivíduo que acredita que está salvo só porque tem uma religião. Ele tem religião, ele faz caridade de vez em quando, ele não fuma, não mata. Não é só isso. Esses conceitos são apenas conceitos humanos. Conceitos humanos não são aptos a redimir ninguém. Por isso que no dia da nossa ressurreição, nosso corpo de carne vai se levantar do solo e ao se juntar ao nosso espírito, os dois vão se unir de novo e ser transformado. Não pode ser só a alma ou só o corpo transformado. Não é só a partir da nossa alma sem o corpo sem a alma. O corpo faz parte da pessoa. Eu não sou só a minha alma. Eu sou o meu corpo e a minha alma. Por eu ser um escolhido do Deus Yah, o meu eu é santo. E se o meu eu é santo, o meu corpo e a minha alma são santos. E ainda tem essa metáfora da semente, na qual a ressurreição é comparada ao desabrochar de uma semente. Prosseguindo outra parte do texto aqui que diz: e se não devemos tomar o exemplo das sementes, você sabe como Jonas, filho de Amate, quando ele não pregou aos de Nínive, foi engolido pelo monstro do mar. Depois de 3 dias e 3 noites, Allah ouviu a oração de Jonas vindo da sepultura, e nenhuma parte dele foi consumida, nem mesmo um fio de cabelo ou um cílio. Além do autor da carta ter comparado a ressurreição do fiel com o desenvolvimento da semente, que morre e muda de forma para voltar como uma planta, ele também dá o exemplo do profeta Ioná, Jonas. Jonas foi punido pela desobediência direta a uma ordem divina, sendo engolido por um grande peixe, que os textos antigos não explicam o que é, se é baleia, se é outra coisa. Apenas diz grande peixe. De repente, os antigos consideravam a baleia como peixe. E ao orar Ayá de dentro do peixe, Jonas se disse lançado no Sheol, na sepultura,
Ele se sentia numa sepultura. Ele se sentia a caminho da morte. Mas depois de 3 dias orando, o peixe cuspiu ele de volta para a terra. É como se ele tivesse revivido. E essa atitude acabou sendo utilizada pelo escritor de 3 Coríntios como uma metáfora da ressurreição. A outra parte do texto. Quanto mais ele ressuscitará vocês que foram fiéis a Mexirra, Yeshua, assim como ele mesmo ressuscitou. Da mesma forma, um morto também foi lançado sobre os ossos do profeta Eliseu pelos filhos de Israel, e ele ressuscitou, corpo e alma, ossos e espírito. Quanto mais vocês que foram lançados sobre o corpo, os ossos e o espírito do Senhor, ressuscitarão naquele dia, tendo sua carne sã. O autor da carta aproveita também para citar o relato do homem que foi jogado morto na mesma cova do profeta Eliseu. Eliseu era tão santo que mesmo depois de morto, aquela grande energia espiritual que ele tinha ainda continuava pulsante em seus restos mortais. E só de um cadáver cair sobre os restos dele, tal unção foi suficiente para fazê-lo reviver. Era tanto o poder de Deus naquela criatura que a unção não saiu do cadáver dele nem depois que ele morreu, nos mostrando o quanto o corpo do fiel é santo aos olhos do Deus eterno. O corpo de quem morre santificado em Yeshua HaMashiach, depois de viver para ele a vida inteira e até a morte, continua santificado, até o dia de voltar para se unir à alma e passar pela transformação. A unção que nós recebemos do nosso Deus, ela não nos abandona nem quando morremos. Como o Projeto Reina falou que o pecado é uma energia espiritual que se apega à pessoa, a unção de Deus também se apega à pessoa. Se você morre santificado em Yeshua, a tua unção não abandona nem seus restos mortais. Para quem está em Yeshua HaMashiach, a morte física nada mais é do que uma bobagem, uma coisa para não se preocupar, um fato comum que não deve causar medo nem preocupação. Como o próprio Yeshua diz no texto de Lucas, não se preocupe com aqueles que só podem matar o corpo e depois não pode fazer mais nada. Que expressão forte! Só pode matar o corpo e depois não pode fazer mais nada. Em Yeshua HaMashiach eu já estou morto para o mundo. A outra parte do texto, a parte final. Então, se você receber qualquer outra doutrina, que ninguém me perturbe, pois eu carrego esses laços para poder ganhar Mexirra. Carrego suas marcas em meu corpo para poder alcançar a ressurreição dos mortos. Mas o que transgride essas coisas, o fogo está com ele e com aqueles que andam no mesmo caminho. Os que são raça de víbora, a quem deveis rejeitar no poder do Senhor, e na paz estarão contigo. E assim termina a carta. Seja Paulo, seja quem foi que escreveu essa carta, ela não desabona o texto bíblico do Pacto Novo, e nem o restante da Torá. O escritor dessa carta é um autêntico fiel messiânico, que não tinha medo de morrer e não se prendia aos brilhos desse mundo. Ele confirmou aquilo que Paulo já tinha dito em suas outras cartas. O reino dos céus é uma dimensão diferenciada. Nenhum corpo com pecado entrará no reino dos céus. Mas o corpo santificado é santo. E no dia da redenção final vai voltar e vai se unir à alma que foi santificada e vão se juntar para se transformar naquilo que nós seremos para sempre. Pelos textos bíblicos a respeito da Tzaraat, chamada de lepra, sabemos que o pecado é uma energia obscura que se apega ao corpo e o deforma espiritualmente. Biblicamente falando, quando Yah olha para um ímpio que nunca se corrige de seus pecados, ele enxerga um corpo sujo e deformado. O pecado corrompe e contamina a pessoa, sem ela saber. Ela só percebe quando chega o momento de morrer. Porém, todos aqueles que estão com o Mexirra Yeshua, Yeshua HaMashiach, e levam sua vida em prol de Allah, o Deus Eterno, de tanto você viver em função dele, viver por ele e para ele, a unção dele, a energia benigna, ela toma conta da sua natureza, ocupa o seu corpo e a sua alma, marcando você como propriedade dele, para sempre.